Peraí, pessoal, a Simone tá falando. A gente acabou nosso tempo, mas pelo menos para Ah, terminar o Jesus! raciocínio. Então, aí quando a gente tem essa situação onde tem essa questão do problema, os meninos acabam se sentindo o culpado de tudo, o culpado do mundo. Eles levam uma questão muito importante de culpabilização. Então, eu sempre falo que a gente tem que pegar muito leve com algumas coisas em relação. Quando você vai chamar a atenção de um adulto autista, você pode pontuar com eles algumas coisas, mas não no sentido assim, putz, aconteceu, né? Vai, ok, vamos tentar melhorar, vamos tentar fazer de novo. Então, vamos lá. Ansiedade, que a gente falou, né? Nosso segundo problema é depressão, Isso. né? Que entra naquele quesito. Aí entra uma série de coisas, desde o por que eu sou desse jeito, né? Por que eu não consigo pensar daquela maneira? Porque eu quero ficar daquele... E é engraçado que todo mundo, assim, dos meus pacientes que eu converso, todos eles querem fazer parte de grupos, tá? São poucos os meninos, com exceção desses que trabalham à noite, que são mais velhos, tá? São os caras que passaram dos seus 30 anos, tudo mais. Mas os mais novos, os de 20, todos eles querem fazer, os de 17, todos eles querem fazer parte de grupos. Então, muitas vezes vem aquela coisa do não encontrar um grupo, tá? E assim, existe uma ideia hoje que eu acho muito legal, que é chamar, fazer grupos, como seriam mini-guetos, né? Chamar até grupos de próprios autistas para fazer o grupo entre eles. Olha, isso não é uma fórmula 100% certa. Tem pacientes que gostam, tem pacientes que não gostam. E eu já ouvi paciente meu falando assim, não, tem paciente meu que não se encontra no típico e não se encontra no atípico. Então, até arranjar esse grupo, Às né, vezes, até... às vezes também precisa levar em consideração a idade das pessoas, né? E isso é uma coisa que é comum a gente, que não tem autismo, né? Que não é autista. Às vezes você tem 20 anos e você tem um interesse em grupos de pessoas que têm 30, 40. Então Tá. também levar em consideração a questão da idade, né? Sim, Das relações. e dos interesses todos. Então, a maior parte dos meninos, eles querem fazer parte de grupos, eles querem namorar, eles questionam por que... Eu tenho pacientes lindos, né, dos seus 19, 20 anos, que eles questionam por que eles ainda não estão namorando, por que as pessoas, por que não se interessaram por eles. E são meninos que querem ter atividade de namoro, que querem ter atividade social, então muitas vezes a questão depressão pode vir por isso, por não se achar num grupo específico. Eu trabalhei inspirada, eu vi que a Mariane estava no outro, não sei se ela voltou, mas eu fiz um grupinho, eu fiz um grupinho muito inspirada, né, no curso que eu fiz com a Mariane sobre o POD. Pode. E aí eu tinha, então, 3 pacientes meus que eram usuários de POD. Ah, ela tá aqui. Não é? Ela? Acho que é. É a Não. Maria, é isso aí, na falta Então, do grupo. aí eu fiz um grupinho com esses 3 usuários de pod, e aí a gente fazia sessões que a gente ia pra pizzaria. Eu Não sei, briga comigo, eu não. sei. Eu vi as fotos da pizza com glúten. Os meninos que não podem comer glúten, mas tudo bem. E aí, os 3 sentados, os 3 usando o pod, então eles viam que não eram só eles, né, que faziam uso daquela comunicação que era diferente das outras pessoas. E eu achei, assim, que motivou muito eles, sabe? Tanto no uso da comunicação, quanto, tipo, eu tenho orgulho de mim mesmo, ó, e tô aqui com os meus amigos. Então, assim, eu achei que para eles foi muito bacana os 3 serem apráxicos de fala e usarem o mesmo instrumento de comunicação. Muito. Claro que com as diferenças, né? Porque é individual para cada um o livro. Mas eu achei bem interessante, eu tive uma resposta deles, assim, dessa questão emocional muito, muito importante. Muito.
muito positiva, né? Positiva, é. Eu acho que assim, desde aqui em São Paulo tem poucos grupos que trabalham com grupos de encontros sociais entre os meninos e que promovem até a amizade, tá? No sentido de ou fazer aquele jogo RPG, ou porque eles vão para grupos de teatro junto, ou porque eles vão fazer grupos de outras coisas juntos, tá? Então, é muito interessante a gente ver essas parcerias, mas nem sempre, mesmo com o mesmo objetivo, a gente consegue ter esse estabelecimento de vínculo entre eles, tá? Alguns grupos sim, ok, mas nem todos. A Evelyn está escrevendo aqui como seria legal se a escola promovesse. Evelyn, tem escola que promove aqui no Brasil esse encontro dos meninos, né? Pelo menos com no mesmo nível de interesse, mas nem sempre funciona. Olha Tá? só, Nem sempre funciona. a Mariane colocou uma coisa aqui também, tipo, colocou uma pergunta, né? Tipo, que na falta de um grupo mais homogêneo em termos de idade, se a gente Do concordaria interesse. de fazer, mesmo que fora da idade. E aí sim, né? Sim, sim, desde que tenha o mesmo interesse em comum, flui muito. Né? Então, todo mundo, sei lá, de repente que tem um interesse comum de cinema, ou que tem um interesse comum de cozinhar, né? Tem outras coisas que eles podem se unir e ter essa troca e ser positivo. Tem a maior parte dos meus pacientes eu vejo que funciona, alguns não. Eu tentei fazer um grupo de meninas no meu consultório, que menina adulta, mulher adulta, autista, é super difícil. Né? Então eu tentei fazer um grupo entre 4 garotas que são autistas aqui em São Paulo, e que são, tudo bem, o que elas têm em comum são minhas pacientes, mas que eu achei fantástico, porque são meninas que, à sua medida, elas têm uns interesses muito legais, né? 2 estão em faculdade, 2 não estão, mas que poderia ser muito legal esse convívio para elas terem até coisas para trocar de mulheres, né? TPM, história de namoro, conversa de WhatsApp e tal. Mas São Paulo é uma cidade imensa, tem um trânsito caótico, então às vezes não é fácil a gente encontrar esse grupo, porque cada uma mora num canto da cidade, tá? Então só por isso não fluiu, mas que eu brinco que eu quero um consultório com espaço mais multidisciplinar para que seja dentro do consultório, porque daí pelo menos tem um lugar para as pessoas irem. E aqui existe muito grupo que começa dentro de um encontro num consultório e sai, e vai para fora. Né? Tem bastante grupos que já funcionam dessa maneira. De qualquer maneira, a gente tem que lembrar, então, dentro das comorbidades que a gente falou, a questão do sono, a ansiedade, a depressão, a esquizofrenia. Quando eu comecei a estudar a esquizofrenia no autismo, ela tinha um percentual de 8% e está aumentando. Eu, sinceramente, acho que o que está aumentando é o diagnóstico, porque a ferramenta está sendo mudada, a ferramenta de avaliação. Hoje em dia, graças a Deus, com comunicação alternativa, muitas pessoas que não falam, a gente já consegue entender o que ela está procurando falar. Então, e isso possibilita que exista o diagnóstico de comorbidades. Né? Agora, a esquizofrenia, né, ou mesmo os transtornos esquizoides, eles são mais frequentes em homens, né, nem tanto mulheres, né, mas dentro da população autista. A gente ainda não sabe exatamente qual a porcentagem, porque ela já tinha batido a casa dos 20%, né, já não era aqueles 8% inicial. E é aquilo que eu te falei, todos os quesitos, todas as escalas de avaliação, elas estão sendo adaptadas, só que ela leva um tempo, né, para ser mudada
e validada para poder ser aplicada para autista. E o que me entristece é que muitas vezes se coloca tudo no autismo, né? Ah, então tá triste, ah, mas é porque é autista. Tá com raiva, ah, mas é porque é autista. Tá ansioso, ah, mas porque é autista. Poxa vida, e a gente sabe que um diagnóstico diferencial você pode ter um tratamento adequado, uma terapia adequada para que alivie para aquela pessoa e ela consiga ter uma qualidade de vida melhor. Então, ela pode ser autista e ansiosa, mas você não tem que colocar toda a situação dentro do autismo. Ah, tá pedindo poda neural na adolescência. Ah, que entra aqui a história da convulsão. Isso, então, eu ia falar, vamos mais 5 minutinhos, que a gente também tá com o menino, a gente tá com o menino em casa, com também, né, e o povo guardando a gente. Mas vamos 5 minutinhos, assim, só para falar da convulsão, que eu acho que é um assunto muito importante quando a gente está falando da adolescência. Né? A questão da convulsão, a gente tem alguns marcos, né, algumas épocas que nós sabemos que ela pode acontecer com uma frequência um pouco maior. Então, eu brinco que a criança, a gente quer que ela se comunique a todo custo por um mecanismo de transmissão neurológica, né, gente? Então, se eu tenho uma criança que se comunica com PEX, com POD, com Livox, com o que quer que seja, até os 5 anos, eu estou muito tranquila, porque diminui a chance dela de convulsão. Isso a gente tem trabalho mostrando, tá? Não é só linguagem falada. Existe uma questão, se não falou até os 5 anos, não fala mais. Ó, gente, tem paciente que começou a falar com 18 anos e está falando pelas tabelas. Então, essa história de não falou até os 5, não vai falar, esquece isso um pouquinho, ok? Então, mas o que a gente tem? Eu tenho lá uma chance maior de período convulsivo para uma criança que não tem comunicação efetiva. Então, eu tenho que pôr uma comunicação, tá? A segunda coisa, a gente tem uma fase que é a fase da testosterona, que é em torno ali dos seus 14 a 16 anos, que isso vai variar de uma pessoa, de um indivíduo para o outro, como varia a data do início de menstruação, varia de uma mulher para outra, tá? E a gente tem quando eu tenho nessa fase da adolescência o estímulo da testosterona, eu também tenho um estímulo para convulsão. Então, muitas vezes, a gente sempre fala com os pais, passou o período pior? Não, olha, a gente ainda tem essa outra fase para ter um pouco de cuidado. E tem mecanismos que a gente faz para diminuir a possibilidade de convulsão? Tem mudança na alimentação, tem mudança em suplementação, tem deixar o organismo menos inflamado, tem uma série de coisas que você pode ajudar o seu organismo a fazer com que tenha uma proteção maior. Eu acho que sempre quando começa com distúrbio de sono aos 15, 16 anos, a gente tem que olhar esse distúrbio de sono do acordar de madrugada, tem que olhar para o cérebro. O mais comum, 70% dos Aspergers, tá? Não é autista todo mundo, mas 70% dos Aspergers têm convulsão subclínica durante o sono, são as microconvulsões. Então, existe aí um grupo de neuropediatra que defende, mesmo sem ter uma convulsão clínica, né, tônico-clônica no dia a dia, usar medicação. E tem um grupo de neuropediatra, que é a maior parte, que fala que não tem. Esse grupo que apoia o uso de anticonvulsivante, eles se apoiam num trabalho muito pequeno, com um número muito pequeno de meninos, mas que mostrou que você usar o anticonvulsivante durante 6 meses, você some totalmente com o traçado alterado eletroencefalográfico. Então, por isso que muitas vezes, na hora que a gente tem um traçado, mas não tem uma clínica, pelo menos eu parto do seguinte princípio: nós vamos conversar com a família, ver se está tendo outras perdas, tá? E se a família quer investir primeiro em suplemento antes de medicamento, e nós vamos conversar com o neuro dessa criança, tá? Existe uma leva muito pequena de neuros que querem entrar com medicação já nessa fase. Então, eu vou falar para vocês o que eu vejo na clínica. Os meninos que têm microconvulsões, as crianças, os Aspergers, os adolescentes, e que a gente entra com anticonvulsivante, mesmo que seja por um período de 6 meses,
pensando que depois eles não vão ter. E eles não tiveram convulsão de dia, tá? Eles só tiveram as microconvulsões dormindo. Eu tenho melhora clínica. Então, eu tenho melhora no aproveitamento de escola, que eu aí acho que entra naquela história de dormir melhor, teve um sono melhor, consegue ter mais atenção. Eu tenho uma melhora dos quadros de atenção. Em questão de humor, depende da medicação que vai usar, pode deixar até com bom humor, pode deixar o humor um pouquinho alterado. Tem anticonvulsivantes, tem os neuros que trabalham comigo que sabe que eu, com alguns anticonvulsivantes, eu já aviso a família, nossa, vai mudar o humor. E tem alguns que não tem essa característica. Então, assim, existe um consenso, tem microconvulsão noturna, vai usar medicação? Não tem consenso. É avaliado caso a caso. Simone, mas olha só, vamos fazer um resumo do seguinte para os pais que estão assistindo. Meu filho é adolescente, o que eu tenho que ficar atento em termos de sinais de comportamento, de outros sinais, para levantar uma bandeira vermelha? Existe algum sinal que eu tenho que levantar uma bandeira vermelha para procurar o médico do meu filho e falar, olha, está acontecendo isso, isso e isso? Tipo, será que pode ser da convulsão, que ele está tendo convulsão? Então, a primeira coisa que eu tenho que olhar duas coisas. Eu tenho que olhar o padrão de sono se mudou, tá? Então, não só o acordar, mas um sono diferente, tá? E a história de ele não ter no dia seguinte um sono que ele se descansou, que é o sono reparador. Então, essa é a primeira coisa. E a segunda, uma alteração de comportamento. Porque eu posso ter alterações de comportamento. Então, veja, adolescência é o período bravo, né, gente? Vamos combinar, né? Não é mole. Os meninos, muitas vezes, eles são como outros adolescentes, eles ficam mais chatinhos, né? Então, a questão aqui, eu tenho que pensar em dois momentos. Eu tenho que pensar nesse sono, se ele teve uma mudança de acordar, ou se está mais agitado, ou se tem um sono não reparador, e a mudança do comportamento de dia. Porque às vezes eu posso não ter essa alteração no sono. São várias perguntas que estão aparecendo. Eu posso não ter alteração no sono e ter a microconvulsão. E ter uma alteração de comportamento. Outra. Exato. Vamos lá. Dos exames todos, das coisas todas, o que a gente tem? Quando eu tenho um garoto, o trabalho que mostra em 70% é em Asperger, tá, gente? Não foi feito isso em autistas, nem moderados, nem severos. Foi feito na população Asperger. Tá? Então, de base, na minha cabeça, é videoeletroencefalograma para todo mundo. Chegou a adolescência, a gente tem que fazer videoeletroencefalograma. Ah, mas não sei o quê. Putz, eu mando do mesmo jeito. Tá? Eu mando porque às vezes a família quer Ah, Simone, a gente pode arrastar um pouquinho? Pode. Desde que eu não tenha essa alteração muito grande de comportamento, eu não tenha alteração muito grande de sono. Helena, e tem muito paciente que a gente encontra a alteração do vídeo eletro, sem ter muita clínica. E aí entra naquela coisa do você vai medicar ou não. Tá? Porque, em geral, esse paciente que está comigo, que eu estou fazendo, ele já está suplementando. Eu já estou com uma alta dose de ômega de DHA, eu já estou com antioxidante cerebral, eu já estou com nootrópico, eu já estou com outras coisas. Então, provavelmente, a nossa conversa aí vai começar outra. Vai ser assim, nós vamos medicar ou não vamos medicar? Quero uma segunda opinião ou não quero uma segunda opinião? Né? E eu sempre coloco para as famílias isso, o trabalho que tem mostrando anticonvulsivante é pequeno. É pequeno, não é grande. Então, por isso, a maior parte do neuropediatra opta em não fazer. A Poliana, a mãe do Anthony, está perguntando a história do CBD. O CBD é uma das indicações para ele, para a gente fazer também, como uma terapêutica, como uma não medicação. Porém, o CBD, a gente ainda não tem um trabalho para ele em crianças que tenham só os transtornos, só a microconvulsão sem ter alteração clínica. A gente ainda não tem esse trabalho a longo prazo mostrando, por exemplo, eu tenho lá um trabalho mostrando que em 6 meses de uso de anticonvulsivante,
eu tenho a melhora do quadro convulsivo, a melhora a ponto de eu não precisar mais. Tá? Então, eu tenho isso. O canabidiol, ainda os trabalhos ainda estão começando. Vão existir? Lógico que vão, mas eles ainda estão começando. Então, hoje, escrito, a gente não tem nada assim, tipo, 6 meses depois do canabidiol, essas crianças que não tinham convulsão clínica e só tinham microconvulsões no exame, já tem trabalho mostrando que sumiram. O que a gente tem hoje, Poli, a gente tem crianças que têm convulsões e a gente faz o eletro e vê lá de onde faz, usa o CBD e 6 meses depois, ou mesmo muito tempo antes, a gente já não tem convulsão mais e o traçado melhorou. Mas essa tem clínica, tem o dia a dia dela, né? CBD é uma coisa que ainda... CBD, eu tenho que entrar só numa coisa, né? A gente tem mais de 300 tipos de sativa, né? Então, eu não tenho um CBD que é igual ao outro CBD. Então, vamos só usar um pouco de nome, tá? Sem fazer propaganda de ninguém. Eu tenho HempMed, HempFlex, Revivid, Puricane, Charlotte. Eu tenho vários tipos de CBD. E dentro desses vários tipos de CBD, eu tenho vários tipos de sativa. Então, eu posso ter começado a fazer o CBDA, mas para mim ele não é o melhor, e sim o CBDB. Então, em depressão, hoje em dia, a gente já sabe mais ou menos quais são as sativas mais indicadas, e para fibromialgia também já tem. Para autismo e para convulsão, a gente não tem. Lembrando que o CBD começou sendo tratado para epilepsia na síndrome de Dravet. Ela é específica para Dravet. Depois ampliou, foram usando para outras formas de convulsão, depois ampliou para autistas e hoje em dia ampliou para uma gama de coisas, desde toque, depressão, dor crônica e uma série de outras coisas. Mas ainda, dentro do autismo, a gente não tem nenhum exame que me fale se o canabidiol vai ajudar ou não, tá? É muita clínica ainda. E qual sativa é? Isso a gente ainda não tem. Então, ainda vai numa tentativa e erro. Às vezes, você pode começar com um tipo de CBD e daqui 6 meses o médico sugerir para você usar outro tipo de CBD. Tá? Mas para convulsão ajuda. Deixa eu te falar uma coisa, Simone. A gente, e para todo mundo, a gente até tem mais coisas para falar, só que a gente queria muito que a Mariane, que é a Mariane que tá aí, né, Mariane? Você ainda tá aí? A gente queria muito fazer uma aula nós 3 juntas, só que o Instagram não permite. E a gente pensou em usar uma plataforma chamada Zoom, que eu acho que agora, com essa questão da quarentena, tá todo mundo familiarizado. A minha pergunta é: vocês entrariam? Porque no Instagram eu sei que é mais fácil, né? Porque o Zoom tem que ter um link, etc. O pessoal participaria, toparia? Aí a Mariane aí, ó. Não, a Mariane, eu sei que a Mariane já disse que topa. Vocês podiam fazer isso. Alguém falou que a gente a Evelyn do blog Poder dos Pais é um inferno. Você acha que eu sei fazer uma caixa de perguntas depois aqui, Evelyn? Não, eu sei fazer. A gente faz a caixa de perguntas, mas a gente marca um próximo encontro pelo Zoom, porque aí a Mariane tem muita coisa para contribuir também. A gente está lembrando que a gente está falando, né, mais especificamente para o adolescente e para o adulto. Então, assim, o trabalho que a Mariane faz com o POD, eu acho que vai ajudar muito os pais que ainda não estão utilizando comunicação nenhuma com seus filhos que não são verbais. Então, eu estou entendendo que todo mundo topa.